Eclesiastes capítulo 1, meus irmãos, e o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Amém? Permitam-me nesta noite trazer uma porção bíblica da palavra de Deus, uma reflexão objetiva, simples e breve, dentro de um contexto bíblico que o Senhor tem colocado ao meu coração. A palavra do Senhor é gloriosa, é ampla, ela está recheada de histórias, doutrinas em seus contextos, que edificam a nossa alma. E o Senhor me leva de tantas delas, para esta palavra escrita por Salomão, o rei mais sábio que, segundo a história, já existiu. Alguns historiadores e entendidos das Escrituras dizem que Salomão escreveu cantares na sua mocidade, na sua juventude, Provérbios já na sua maturidade, mas Eclesiastes quando ele já está desfrutando de uma velhice. E Salomão escrevendo as suas sábias palavras, é por isso que quando ele registra os seus escritos, servem para nós como conselhos da parte de Deus. E quando eu olho Salomão escrevendo, não há como eu não olhar para a nossa existência, para as gerações que vêm, para as gerações que passam e para as gerações que ainda estão permanecendo. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo algumas gerações. Se nós voltarmos na história, vamos ver há um tempo atrás, as pessoas diziam: agora nós estamos na geração Y, ou melhor, a geração X primeiro, né? E a geração X interpretava as questões ao seu redor de uma maneira muito curiosa, muito interessante. Por exemplo, a geração X considerava o valor do trabalho como uma obrigação. Eu preciso trabalhar. A geração X considerava a hierarquia aos seus superiores, aos mais velhos ou aos seus mestres, como algo que devia ser obedecido com totalidade. A geração X considerava, dentro da velocidade das coisas, tudo é demorado. Naquele tempo, no tempo dos nossos pais, lá atrás, aos mais antigos, né, aos mais maduros, aos mais experientes, não tinha rede social, não tinha telefone, para alguns também não tinha WhatsApp, não tinha outras formas de comunicação, nem SMS tinha, né? E eles achavam que tudo era mais demorado. E a comunicação na geração X era uma comunicação mais pessoal. Para mim trocar uma informação, se não for olhando no grão do olho do meu próximo, não adianta. Eu tenho que conversar. E os nossos pais, para tratar um assunto, iam lá na casa do semelhante, sentavam numa cadeira para conversar sobre determinado negócio. Mas a geração X passou, veio uma outra geração, a geração Y. E na geração Y o trabalho só se eu ganhar alguma coisa. Se eu receber algo, eu trabalho. Se eu não receber nada, não vou trabalhar. A geração Y considerava a hierarquia por respeito. Eu respeito se dar o respeito, senão eu não respeito. Assim a geração Y considera a hierarquia. Já com relação à velocidade das coisas, as comunicações, enfim, eles já encaravam tudo visto em detalhes. É necessário conhecer detalhadamente. E na comunicação, era tanto pessoal, já perdeu aquele costume de tudo ser tratado de uma forma pessoal. Agora eu posso tratar inclusive eletronicamente. Quando conheceram o celular, o telefone, então, nem se fala, tudo ficou mais fácil, né, meus irmãos? Tudo ficou mais prático para essa geração Y. Agora, por último, nós conhecemos a geração Z, que é essa agora, essa mais contemporânea, essa mais atual. E para eles, o valor do trabalho é o seguinte: eu trabalho com satisfação. Não interessa se eu ganho ou não ganho, e é claro que a maioria ganha e quer ganhar, porque está a nossa sobrevivência em jogo, mas há por trás uma satisfação. Por quê? Porque eu quero trabalhar naquilo que eu gosto.
né? Eu estudo, me preparo para exercer um ofício dentro daquilo que me faz bem, que me satisfaz. Então a geração Z é uma geração que faz as coisas por satisfação. Logo, com relação à hierarquia, se o camarada merece o meu respeito, eu respeito. Se não merecer o meu respeito, não vou respeitar. A geração Z encara o respeito dessa forma. É preciso merecer, senão não estou nem aí. Deixa o camarada falando sozinho, segue seu rumo e pronto. É assim que funcionam as coisas. É claro que por trás disso também está a hierarquia, a velocidade das coisas, melhor dizendo, tudo é imediato. Você posta algo nas redes sociais, você manda uma mensagem para alguém, e imediatamente ele já te responde. E se mandar uma mensagem no WhatsApp e demorar mais que 2 minutos, já ficamos bem impacientes, né? Opa, mas eu mandei uma mensagem já faz um tempão, 2 minutos, e não me respondeu ainda. O que está acontecendo? É a geração do imediatismo, a geração onde as coisas precisam acontecer de forma espontânea, imediata. E com relação à comunicação, somente eletrônicos. Quanto menos eu me comunicar pessoalmente, melhor. Eu mando mais rápido uma mensagem, converso de uma forma eletrônica e já está resolvido. Não preciso nem me encontrar pessoalmente. Eu trabalho numa empresa na área de licitações e contratos. Antigamente, a assinatura tinha que ser uma assinatura ali, a pessoa assinava, o fornecedor assinava, mandava o seu contrato e ela tinha que ser viva, verdadeira, reconhecida na hora. Hoje não. A assinatura eletrônica é o suficiente. Você nem conhece o fornecedor, nem vê ele, já está satisfeito com a sua negociação, porque a assinatura eletrônica já satisfaz as nossas necessidades. Uma simples conversa, um simples empréstimo bancário, se faz somente por uma mensagem, já está resolvido. Há poucos dias eu estava precisando de algumas condições financeiras, entrei ali direto no aplicativo do banco e já foi feito tudo por ali. Não precisei ir até a agência. Você vê como as coisas são mais práticas hoje em dia. Agora, quando tratam-se de choques, de divergências de gerações, nós vemos que a sociedade ela é mutável, a sociedade se transforma. Por quê? Porque uma geração vai e uma geração vem, mas a terra permanece a mesma. Você olha ao seu redor, tudo está igual, as coisas estão acontecendo e você continua nesta terra palmilhante. Você caminha, você nasce, vive, cresce e alguns se vão antes do tempo e a terra continua girando no seu lugar e as coisas vão acontecendo ao seu tempo. Agora, quando eu entro para o palco bíblico, eu preciso trazer aos senhores uma reflexão sobre gerações. E falando sobre elas, eu me lembro de uma geração, quando eu olho a Bíblia Sagrada em Josué, capítulo 24, do versículo 29 ao 31, eu encontro uma geração abençoada. Leia comigo se você puder. E sucedeu que depois dessas coisas faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, e tendo ele 110 anos de idade, morreu, e o sepultaram no limite da sua herança, em Timnate-Será, que está no monte de Efraim, do lado norte dos outeiros de Gaás. E Israel serviu, ouça isso, Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, a qual ele tinha feito por Israel. Permita-me falar, senhoras e senhores, por alguns instantes, sobre uma geração. Que geração é essa, pastor? Uma geração que teme ao Senhor, uma geração que vivenciou as coisas do Senhor, uma geração que teme a Deus e conhece os seus mandamentos. Permita-me trazer para você, em breves minutos, uma geração que vivenciou o sobrenatural de Deus. Olha para esta geração de Josué. A geração de Josué é aquela que vê o mar se abrir, que coisa linda. Você ver o mar na sua frente, intransponível. De repente Deus olha para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas Senhor, tem mar na frente, tem montanha à minha direita, tem um posto avançado faraônico à minha esquerda, e o faraó está vindo correndo com um exército milenar atrás de nós, e quer nos destruir. O que faço, Senhor? O Senhor pergunta a Moisés: o que tens na mão? Eu tenho um cajado. Então, levanta esse cajado, diga ao povo para marchar. Moisés faz isso, o mar se abre, o povo passa a seco, e chega do outro lado cantando o hino da vitória. Agora você imagina um pai contando para o filho anos mais tarde, o avô contando para o neto: eu vi
vi o mar se abrir, com esses olhos que a terra vai comer, eu vi o mar na nossa frente, não tinha o que fazer, e bradou a voz de Deus a Moisés, e disse: Moisés, manda o povo ir para frente. E nós começamos a caminhar, netinho, nós começamos a caminhar, meu filho, e de repente, quando botamos o pé na água, começou a secar o chão, e caminhamos, chegamos do outro lado, chegamos do lado de lá seco, e pudemos louvar ao Senhor. Que coisa gloriosa! É uma geração que teme ao Senhor e conta para as suas gerações os feitos que o Senhor realizou nas suas vidas. Uma geração que teme ao Senhor é uma geração diferenciada. A geração que teme ao Senhor é conduzida por uma nuvem no deserto. Quando a nuvem se levanta, a geração de Josué levanta também. Quando a nuvem vai para a direita, a geração de Josué vai junto. Se a nuvem vai para a esquerda, levanta seu acampamento e vai para a esquerda. Se a nuvem fica parada, todos ficam parados. Só saia do lugar quando a nuvem se levantar, porque a nuvem representa a presença do Eterno. Deus está conosco. Cuidado com a nuvem, olhem para a nuvem, observe a nuvem, porque Deus está enviando o sinal da nuvem para que possamos marchar. Que coisa gloriosa! É uma geração que teme ao Senhor. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que teme ao Senhor aqui nessa igreja? Levante a sua mão e adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, porque Ele está nesse lugar para nos abençoar. Bendito seja Deus. A geração que teme ao Senhor é uma geração que diz: Moisés, não tem comida. Ah, não tem comida? Corre Moisés para dentro da sua tenda e diz: Senhor, o povo quer comida. Ah, Moisés, de novo estão murmurando. Sim, Senhor, querem comer, estão com fome, estão com saudade das cebolas, das batatas lá do Egito, Senhor, o que eu faço? Não, Moisés, eu vou mandar pão para esse povo. E o Senhor começa a mandar comida do céu. E à medida que o povo lembrava-se ou desejava um sabor, diz a história que a comida tinha aquele sabor. O maná vinha do céu, e à medida que você desejava comer carne, tinha sabor de carne. Se queria comer pão, tinha sabor de pão. Se queria comer chocolate, vinha o sabor de chocolate. Se queria comer qualquer coisa, um doce, algo que trazia para eles boas recordações alimentícias, o maná trazia esse gosto. Ah, Moisés, queremos água, não temos água para tomar. Então Moisés ia: Senhor, o povo quer água. Moisés toca na rocha com o cajado que você tem na mão, toca lá. Moisés tocava na rocha, a água saía, e o povo sentia o sabor da água pura, água potável, porque Deus provia água para o seu povo. Chega no poço de Mara, tem poço, tem água, mas a água não dá para tomar. O que disse o Senhor? Moisés pega um galho de uma árvore, joga sobre a água, e quando você jogar, a água vai se tornar pura. O Moisés faz isso, o povo toma água, se alegra, mas logo vai murmurar outra vez. Entretanto, quando um avô conta para o seu netinho, o pai conta para o filho, depois mais tarde, vai dizer: eu tive sede e Deus deu água, eu tive fome e Deus deu comida, eu estava sedento por uma comida diferente, e o Senhor mandou uma provisão do céu. Eu queria comer carne, não tinha carne, e de repente, nós no arraial levantamos de manhã e olhamos, e vinha uma nuvem negra. Pensamos que era uma tempestade, não era. Olhamos melhor, era codornizes que vinham, que nós levantávamos a mão assim, ó. Não precisava pular muito. Tinha comida, tinha carne, tinha provisão, porque é isso que Deus faz com os seus escolhidos. Sabe por que você chegou aqui nesta noite? É porque Deus tem cuidado de você. Porque aqui nesta igreja tem uma geração que teme ao Senhor, uma geração que adora ao Senhor, uma geração que vive para o Senhor, uma geração que serve ao Deus de Israel. Agora, a geração que teme ao Senhor, a geração que vence os amalequitas. Quando Arão e Ur levantam os braços de Moisés na montanha, Josué lá embaixo levantava a sua espada, juntamente com o exército recém-formado. Não tinha muita gente, não tinha muitas pessoas, capacidade então não existia, porque quem tinha armamento e quem eram os fabricantes especialistas da época eram os filisteus. O povo de Israel não se ocupava com isso. O povo de Israel era escravo no Egito, não havia pegado em armas, não conhecia, eram pastores de ovelhas, eram pastores de gado, não tinham conhecimento bélico algum. E lá no deserto o que faz? A mão de Deus entra em ação, e quando os braços de Moisés são levantados, a geração que teme ao Senhor vence a batalha. Quando os braços de Moisés estão segurados para o alto,
o Senhor se responsabiliza, bendito seja Deus, em todos os tempos, em todas as épocas. Deus levantou líderes, homens de Deus, para executarem o chamado e o propósito dele para com a igreja. Esta noite nós olhamos para o nosso lado e enxergamos aqui o Moisés de Deus, enquanto Arão, enquanto que é a igreja do Senhor, e os amados obreiros mantiverem as suas mãos levantadas ao lado dele, orando por ele, intercedendo por ele, essa igreja de São Luís Gonzaga vai marchar, os exércitos contrários vão cair, e o Senhor será exaltado. Bendito seja Deus. Uma geração que teme ao Senhor é a geração que vence Amaleque. E quando vemos o exército de Amaleque, era um exército muito audaz, muito astuto. A história conta que eles eram muito ousados em suas artimanhas. Eles ficavam escondidos nos rochedos, e quando a multidão israelita passava, eles ficavam de guarda, eles ficavam de tocaia, para ali agarrar e sequestrar os que ficavam para trás. A história diz que aqueles que eram mais de trás eram ceifados por Amaleque e seu exército. Aqueles que eram mais fracos e ficavam para trás também eram cercados e eram mortos. Aqueles que estavam cansados mais para trás também eram sequestrados e mortos. Esteja sempre na frente. Cuidado, não fique para trás, não fique na retaguarda, avance para frente, corra para frente, viva para frente, sirva na frente, louve na frente, esteja sempre pronto ao lado dos servos do Senhor, para que você possa ter êxito na sua caminhada espiritual. Mas não deixe de cuidar do mais fraco. Sabe aquele irmão, aquele jovem que não caminha no mesmo passo, Lucas? Cuida dele. Abraça ele, esteja do lado, para que o inimigo, Amaleque, não o devore, não ceife a sua. Pastor, mas eu tentei tantas vezes, já cuidei, já aconselhei, já ajudei. Fica do lado dele, fica do lado dela. Lá em Salto do Jacuí nós temos uma filosofia entre os jovens: nenhum a menos. Se você ver algum fraco, vá para perto dele. Se você vê alguém que está ali meio manquejando na caminhada, chega do lado, diz: ei, precisa de ajuda? Eu estou aqui, pode contar comigo, porque no exército de uma geração que teme ao Senhor, um cuida do outro, um pastoreia o outro, um abraça o outro. Essa historinha de que não é do meu time, não é da minha panela, deixa para lá. Nós precisamos acabar com isso, e eu acredito que aqui em São Luís não tem isso. Nós precisamos todos, num só corpo, caminhar rumo ao céu, porque o céu é o limite. Bendito seja Deus. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Uma geração que teme ao Senhor é uma geração diferenciada. Uma geração que teme ao Senhor está sempre de pé. Uma geração que teme ao Senhor está caminhando. E a igreja, como diz aquele hino, segue caminhando. A igreja vai caminhando. Vem luta, vem aflição. A geração que teme ao Senhor não para. A geração que teme ao Senhor segue em frente. Nada pode impedir a geração que teme ao Senhor de caminhar. Amaleque quer roubar as promessas de Deus na sua vida. Amaleque quer impedir de você conquistar aquilo que Deus te prometeu. Mantenha-se na posição que você foi colocado. Eu tenho uma frase comigo e eu digo por onde passar. Acho que ontem eu citei por aqui em algum lugar na congregação: frutifique aonde Deus te plantou. Ei, não tá bom aí? Fica tranquilo, frutifica lá, porque Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. Aleluia. Ah, pastor, estão me jogando pedra. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você está frutificando, a pedra vai vir mesmo. Mas Deus te mantém de pé, Deus te mantém firme, e o seu nome seja exaltado. Geração que teme ao Senhor é uma geração que vivencia o sobrenatural. Eu tenho certeza nessa noite que você tem muitos testemunhos aqui. Tenho certeza que tem anciãos que têm testemunhos. Tenho certeza que tem jovens aqui. No meio desse corpo de 160 jovens. Com certeza tem alguém, irmão Lucas, que tem um testemunho do que Deus fez. Ninguém não tem nada para contar.
Porque uma geração que vivencia o sobrenatural de Deus, ela tem histórias para contar para as outras gerações. Aleluia! Oh, bendito seja Deus. A geração que teme ao Senhor é uma geração que vivencia o sobrenatural. A geração que teme ao Senhor é aquela que possui um coração quebrantado, pronto para servir. E quando eu olho para a história de Josué, pastor Gilberto, me chama a atenção, porque Josué o tempo todo, pastor Albino, ele estava seguindo os passos de Moisés, pastor Uzias. Você olhava para Josué ainda menino. Josué, ele saiu do Egito, ainda criança, poucos anos de vida, e cresce no deserto. E Josué vai caminhando, e o tempo todo ele olhava para quem? Para Moisés. Um dia eu quero ser igual esse cara. Hoje eu não posso. Porque, como falou aqui pastor Keno, as coisas precisam acontecer no seu tempo. As coisas acontecem na sua hora, no seu momento. Mesmo Salomão escreveu em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E quando nós atropelamos o tempo, algo errado acontece. Quando nós não aguardamos o tempo de Deus, alguma coisa pode acontecer de errado. Muitos ficam pelo caminho, muitos perdem batalhas, muitos perdem até a salvação, porque não esperam o tempo de Deus. E o tempo de Deus é glorioso, porque o Kairos de Deus está no controle. O Kairos de Deus não é esse reloginho que você tem no pulso aí. Não, Deus não se baseia por esse tempo, e aí está o nosso erro. Às vezes entrega uma profecia para nós, pastor Uzias, e a profecia foi tão linda, tão gloriosa, majestosa, esplendorosa, chocante espiritualmente falando, que nós queremos que se cumpra no outro dia. E não entendemos que Deus não se baseia, irmão Keno, nesse reloginho aqui, ó. Deus não se baseia, o relógio de Deus é diferente. O Kairos de Deus é glorioso, é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. Agora, quando o Kairos de Deus se cruza com o Cronos, algo de Deus acontece. A promessa se cumpre, Deus trabalha, Deus movimenta, Deus age, Deus cumpre com os seus anseios para com a sua vida. Bendito seja Deus. E agora Josué, ele seguia os passos de Moisés, apto para servir. Sarate é a palavra aqui. Quem serve é alguém que ministra sobre os bens do seu Senhor. Olha que coisa linda, estilosa, chique. É aquele que cuida das coisas de alguém. Josué sabia o seu lugar. Um dia eu quero ser como Moisés, mas por enquanto Moisés está entre nós. Por enquanto a mão de Deus é com ele, eu conheço o meu lugar. Eu sou ainda um jovem. E quando Moisés se levantava, o arraial todo, as pessoas, a multidão do acampamento se levantava e ficava em pé na porta da tenda, enquanto Moisés passava, porque era um homem de Deus, que conversava com Deus face a face. Havia reverência, havia temor, e quem não tinha reverência e temor, abria-se a terra e engolia vivo mesmo, porque com quem Deus levanta, seja quem for, seja aqui em cima ou seja embaixo, Deus levanta, Deus cuida, Deus se responsabiliza, Deus guarda, Deus vai na frente, Deus protege, a mão dele está sobre o escolhido, seja quem for. Pode ser até uma criança como Davi, pode ser até um mancebo como Samuel, mas a mão de Deus está cuidando. Ai de você, se você tocar no ungido do Senhor. Alguns pastores estão para a Síria, eu sou o ungido de Deus, mas quando eu olho para a tradução salmúdica, eu descubro que o ungido de Deus é você. É eu também, mas você também é. A criança é, a irmã do círculo de oração é. Todo aquele que é escolhido por Deus é ungido do Senhor. E ai de quem tocar em você, a mão de Deus vai entrar com providência, e Deus vai agir. Portanto, a geração que teme ao Senhor se mantém aos pés do Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, exaltando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Moisés vai subir na montanha, e a Bíblia diz em Êxodo 24:13 que Josué sobe com ele. Que coisa linda. Moisés vai na frente, Josué vai atrás. Daqui a pouco Moisés diz assim: Josué,
fica aí. Você não pode vir para cá. 2.700 e alguns metros de altura, 3 horas para subir. Eu levei recentemente para estar lá. Chegamos no topo da montanha, e quando estamos lá em cima, nós vemos o que Moisés viu. Ah, que lugar lindo, que coisa boa ver o nascer do sol no topo do Sinai. Se um dia você puder ir lá, vá, por favor. Você não vai se arrepender e vai querer voltar de novo lá. Ah, você vê aquela montanha, aquela escarpada de pedra, e você olha, meu Deus, Moisés esteve aqui, Moisés chegou aqui. Eu ficava imaginando, será que Josué ficou ali? Será que ficou mais para baixo? Não sei. Mas aonde que ele ficou? A verdade é que Josué não veio até onde Moisés estava, porque não estava pronto. Tem coisas, meus queridos, aprenda isso, que Deus só mostra para quem está segurando a visão que Ele deu. Tem coisa que Deus só revela para aquele com quem Ele tem intimidade, intimidade suficiente para suportar a promessa. Se Deus não te mostrou ainda, fica no teu lugar, fica onde você foi colocado. Paulo diz: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fica lá, porque o teu momento vai chegar, e na hora certa Deus vai bradar e vai agir sobre a sua vida. Josué é alguém que está conduzindo agora, está conduzindo a serviço de Moisés. Ele está a serviço, ele está trabalhando. Ah, se eu estivesse no lugar do pastor Gilberto, quem sabe alguém alguns anos atrás disse: se eu tivesse no lugar do pastor Albino, né? Eu faria assim. Se eu estivesse no lugar da irmã Lídia, eu faria assim. Ah, quem está lá sempre quer opinar, mas não quer estar no lugar. Às vezes você não suporta, porque nós não estamos preparados às vezes para algumas propostas que Deus tem. Mas o dia que você tiver em condições, Deus vai te trazer de lá para cá. Deus vai falar, Deus vai confirmar, porque a sua palavra diz no Salmo 37, que os passos de um homem bom, os passos de uma mulher de Deus, é confirmado pelo Senhor. Deus vai confirmando, Deus vai trabalhando, e quando você menos imagina, Deus já está agindo, Deus já está operando, Deus já está fazendo aquilo que lhe apraz sobre a sua vida. Bendito seja Deus. Josué é um servo que conhece o seu lugar, tanto no vale como na montanha. Ele está atento à ordem. Moisés mandou esperar. Vou ficar aqui. Quantos dias? Poxa vida, 40 dias, cara, sozinho. Será que Moisés morreu? A Bíblia não registra em nenhum momento Josué pensando isso. A Bíblia registra quem está lá embaixo, que nem sobe 1 milímetro para frente, próximo da glória de Deus. Mas quem está próximo da presença, pode até não estar desfrutando da plenitude da presença como Moisés, mas está próximo, está perto. Ainda não chegou a minha hora, mas vou ficar por perto, vou ficar junto, não vou sair daqui. Deus me colocou aqui nesse coral, vou ficar aqui. Daqui a pouco o Lucas se vai, Deus levanta eu. Daqui a pouco o Oséias não está mais, está velhinho já, o bigode já branqueou, já está com a bengalinha, mas eu estou aqui, eu estou no lugar que Deus me escolheu, Deus me colocou, eu estou aguardando a minha hora, o meu momento. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus não cumpriu é porque a hora não chegou, mas Deus está no controle de toda a situação. Eu sei o meu lugar, mas uma coisa é certa: eu vou ficar do lado o tempo inteiro, eu não vou sair de perto, eu quero estar junto. Josué, o homem de uma geração que está quebrantada para servir, é alguém que é humilde, é alguém que está seguindo os passos do mestre. E antes de liderar, Josué sabia: eu preciso aprender. Antes de ser alguma coisa, eu tenho que sentar para ouvir. Antes do pastor Gilberto chegar aqui, passou por tantas jornadas, passou por tantas batalhas. Gostei do hino, lindo esse hino, marcante. Quantas batalhas já vivi. As pessoas olham você aí nesse lugar, né? Não sabem eles o que você passa no dia a dia para estar aí. Não sabem eles o que você enfrenta em casa para levantar e vir ao culto à noite. Quem sabe para alguns é um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém que persegue. Mas eu quero estar no lugar que Deus me colocou, eu quero estar no lugar que Deus me chamou. Eu preciso servir, eu preciso estar servindo. A palavra servir no grego é doulos, alguém que é escravo, alguém que está
pronta em obediência para servir a Deus. Tem alguém aqui que está pronto para servir a Deus? Alguém que está servindo a Deus? Oh, aleluia! Deus está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para o teu coração. Se dentro do seu coração está apto para servir, Deus te chama para servir. Geração que teme ao Senhor, e a hora já se foi, é uma geração que contempla a glória. Josué não está com Moisés, mas Josué está perto. Josué viu quando o clarão, imagina, pastor Albino, quando Moisés diz assim: Senhor, eu quero ver a sua glória. E o Senhor diz: Moisés, ninguém vê minha glória e fica vivo. Tu acha que tu é, porque tu tem uma intimidade maior comigo, tu consegue ver a minha glória? Ah, Senhor, mas eu quero ver. Moisés, faz o seguinte: você fica na fenda da rocha, você fica entre a rocha, e eu vou passar, e você vai olhar, e vai ver as minhas costas na fenda da rocha. Oh, Arama, Surimianda, Arabacarabahai. Quando você olhar para a rocha, Moisés, o brilho das minhas costas vai surgir, e você vai ver as minhas costas. Josué não estava junto, mas eu imagino Josué, irmã Lídia, vendo o clarão. Porque quando Moisés está na montanha, o seu estágio físico, irmãs, ele modificou-se. Queridos irmãos, mancebos, jovens, Moisés ele entrou num estágio de divindade sobrenatural. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, sem arredar o pé. Alguns escritos rabínicos dizem que Moisés não ia no banheiro, porque ele entrou num estágio de comunhão com Deus sobrenatural. Quando você lê na Bíblia, você vai ver lá em Êxodo, Moisés descendo do monte, e o seu rosto brilhava. Era como se o brilho perdido lá no Éden fosse restaurado em Moisés. Tiveram que jogar uma toalha, irmão Queno, no rosto de Moisés, para que as pessoas pudessem olhar. Porque quem está na presença de Deus servindo, contempla a glória de Deus. Não esqueça, Josué está na montanha com Moisés. Quando Moisés está descendo, Josué está junto, do lado dele. Antes de colocar o lenço, Josué contemplou. Só contempla a glória quem está junto servindo. Só contempla a glória quem está submisso e ao lado. Só contempla a glória quem está na presença. Uma geração que contempla a glória de Deus, a geração que teme a Deus, é uma geração que tem intimidade com Deus. Diz a Bíblia, Josué não se afastava da tenda, ele estava sempre junto na tenda, porque ele sabia que Deus vinha sobre a tenda, entrava na tenda e falava com Moisés face a face. A Bíblia não diz que Moisés falava com Deus face a face, porque ninguém vê a Deus e mantém-se vivo. Mas Deus conversava, Oséias, com Moisés. Imagina Deus vindo pertinho, tabernáculo montado, uma tenda parecida. A presença de Deus desce, uma nuvem cobre, e o Senhor vem sobre a tenda e conversa com o seu servo. Quem está perto? Josué. Na tenda, junto, busca intimidade com Deus. Não arredo meu pé daqui, não saio daqui enquanto Moisés não andar. E a história diz que Josué nunca se afastava. Quando Moisés ia para casa, vou ficar aqui, está tão bom esse lugar. A presença de Deus vem, fala conosco, aleluia. Moisés foi para cá descansar um pouco, e eu vou ficar aqui, junto da presença de Deus, porque eu quero mais da presença de Deus. Eu não estou satisfeito sem a presença de Deus. Deus entra na tenda, fala com Moisés, eu estou aqui fora, mas eu vou ficar aqui, porque Deus está do outro lado da cortina, Deus está ali do outro lado do lenço, Deus está perto. Não saia de perto de onde Deus está, não arrede o seu pé de perto da presença de Deus. Pode te oferecer toda a prata e todo o ouro do mundo, fique na presença, na presença, na presença. Não saia de perto da presença. Oh, bendito seja Deus. Nunca se satisfaça, queira sempre mais, seja insaciável. Agora, estou correndo, preciso pregar.
O Espírito Santo está trabalhando nessa noite. A geração que teme a Deus é uma geração que após os anos passarem, escute isso, ela influencia toda uma geração. Pastor Albino, o senhor influenciou uma geração. Pastor Gilberto, o senhor está influenciando uma geração. Olhos estão para vocês. Senhores, ei, isso é sério. Olhos contemplam os passos de vocês. Vocês estão influenciando uma geração. Josué influenciou toda uma geração. Você escutou o texto que eu li no começo? Toda aquela geração contemplou o agir de Deus. A geração de Josué e Caleb, os únicos que entram na terra prometida, é uma geração diferente das demais. Lembra dos espias? Eram todos mais novatos. O que eles falaram? Quando voltaram da terra, não dá. Não tem como. Tem gigante. É intransponível. Olha o tamanho do cacho de uva que trouxemos. Tiveram que colocar numa vara e carregar em dois um cacho enorme. Escol era o nome do vale. Não tem como ir, Moisés. Mas dois homens que faziam parte da geração que teme a Deus. Ah, tem gigante. Ah, é intransponível, tem muralhas gigantescas. Mas Deus que abriu o mar. Ah, uma geração que vivencia o sobrenatural, nunca mais se esquece. Deus que mandou maná, Deus que mandou carne, Deus que fez brotar água da rocha, o Deus que pelejou por nós, vai pelejar outra vez. Eia! Tomemos Jericó! Deus vai conosco, nós vamos entrar lá, nós vamos acabar com os inimigos e vamos estar conquistando o que Deus nos prometeu. Uma geração que influencia outra geração. Ei, vovó, que serve ao Senhor e está aí quase sem forças. Você tem só 2 olhos para contemplar a multidão, mas tem milhares de olhos contemplando os teus passos. Cuida o que você fala, cuida o que você faz. Uriamanai, Suriandahai. Você pode estar influenciando uma geração inteira com as suas palavras. Tenha cuidado, vigia. No final da vida, a atitude de fidelidade de Josué e Caleb influenciou toda a geração da sua época. E a Bíblia diz que no final da vida, quando Josué morreu, toda aquela geração e todos os anciãos da época, velhinhos, 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, puderam dizer: nós vimos e presenciamos as maravilhas de Deus. Bênçãos incontáveis, bênçãos gloriosas. É quando você tem experiência para contar. Sabe o que vocês deviam fazer? Escolher um ancião da igreja. Aqui em São Luís Gonzaga eu não conheço ninguém. Faz uma visitinha para ele. Combina, irmão, vou aí na sua casa tomar um chimarrão, para nós prosear. Porque quer ver esses velhinhos felizes, é você, jovem, sentar para ouvi-los. Porque ninguém mais quer ouvir os anciãos. Nós não temos mais tempo. Nós só temos tempo para isso. E eu não sou contra, porque eu também tenho isso. Mas administre isso. Porque isso pode tornar você a perder coisas valiosas. Pega um dia e vai lá na casa dele e diga: conte-me alguma coisa do que Deus fez no passado. Soou todos os ouvidos. Se prepare, porque vai ser 2, 3 horas, 5 horas. Vai ter que marcar outro dia. Eles vão ter muita coisa para contar. Mas não despreze a experiência de uma geração que passou por tantas coisas enquanto você não tinha nem nascido. Eles já estavam abrindo picadas por aí, no meio do mato, construindo pinguelas e pontes, para que a obra de Deus pudesse avançar.
Sabe qual é o triste disso? É quando eu viro a página da minha Bíblia, no capítulo 2 de Josué, eu encontro um outro texto. E eu vou encerrar com isso, de forma muito objetiva. Diz a Bíblia assim, ó, e também, depois que toda a geração de Josué foi reunida, veio uma outra geração. Uma geração que não conhecia Deus. Uma geração que não conhecia, que não sabia os feitos de Deus. Que coisa triste é uma geração que não conhece Deus. Que coisa triste é uma geração que não desfruta do sobrenatural. Por isso que é tão importante a nossa influência, minha irmã. Que você tem ensinado aos seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Tem tirado um tempo com ele e com ela. Vem cá, netinho, senta aqui, vovó vai contar uma história. Não é da Bíblia, é uma outra. A história das maravilhas de Deus. Quando vovó ainda era aluna da escola dominical. Essa igreja aqui tem 80 e poucos anos, é isso? 89, vai completar agora, já completou? Ah, quando vovó tinha 20 anos, vinha no culto de jovem. Eita! Olha o culto. Sabe o que acontecia no culto de jovem? Essa multidão se converteu lá. Eles eram os jovens de lá. Quantos você ganhou para Jesus no tempo que você está aqui no coral? Lucas chamou para o ensaio. Vamos lá, gente, para o ensaio. Termina o ensaio. Deixa eu ver quem é que mandou uma mensagem aqui. Opa, quem publicou aqui? Acho que o story da fulana. O story do fulano. Não, vamos passar ali no point da cidade. Vamos comer um X. Vamos se alegrar um pouco. Quantas almas você ganhou? Uma geração que não conhece ao Senhor é uma geração sem instrução. Uma geração que não conhece ao Senhor é uma geração sem referência. Quais são as suas referências, jovem? Quais são as minhas referências? Para eu estar aqui nessa noite. Não nasci ontem. Tem muita casca de pele pelo caminho. Tem muita pedrada por aí. Para chegar onde o pastor Gilberto chegou, o pastor Albino, os obreiros aqui presentes. Tem muita batalha para vencer. Quero pregar, que nem o pastor Gilberto, que nem a irmã Lídia. Passa pelas batalhas que eles passaram primeiro. Pô, você vem para cá. Mamão com açúcar. Não é assim, meu irmão. Não é assim que as coisas de Deus funcionam. Para Josué liderar, teve que passar por tanta coisa. É só você ler o texto. Eita. Coisa triste, uma geração que não teme a Deus. É uma geração que não é santa. É uma geração sem temor, sem santidade. Uma geração que imita o mundo e não imita a Deus. Uma geração que imita as trevas e não a luz. Uma geração manchada pelas máculas do mundo. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado do fogo. Aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos e vestes para cobrir a sua nudez. Você está vestido nessa noite? Levante a sua mãozinha, deixa ver. Tem alguém vestido aí? Tem vestes santas aí? Vestes de santidade é o que o Senhor está procurando aqui em São Luís. Uma geração que não teme ao Senhor. Eu estou correndo, olha se foi. É uma geração sem compromisso. Só faz o que é mandada. E olha lá. Geração que não teme a Deus. Se o superintendente ou o líder não mandar 10 vezes uma mensagem no privado, não adianta contar com ele. Não tem compromisso. Eu me alegrei quando alguém falou aqui ontem. Um irmão que vem de longe para tocar. E chega primeiro que os músicos. Não estou falando mal dos músicos. De repente ele se adianta demais mesmo. Não estou indo nesse nível aí. Mas é uma pessoa que tem responsabilidade. Pode contar com ele. Fulano, não precisa vir. O Arlen disse, mas fulano precisa vir, rapaz. Fica em casa. Não, vou lá. Eu tenho um compromisso. Eu fui convidado.
Geração que não teme a Deus é uma geração que não tem referência, geração apóstata, uma geração que troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. A geração que não teme a Deus troca a primogenitura por um prato de guisado. Não troque o que Deus te deu. Faça como Nabote. Que coisa linda a história de Nabote, né? Não vendo, não troco, não dou a herança que eu recebi. Não troque o que Deus te deu. Não negocie o que Deus te deu. Moça, não negocie a tua santidade com ninguém. Moço, não negocie o que Deus te deu. Geração que não teme ao Senhor é cada vez mais distante da Escritura. Mas eu louvo a Deus, eu encerro com isso, que há uma geração sobrenatural. Há um remanescente fiel. Há um remanescente. Eu falei de duas gerações aqui, eu falei para vocês. A geração que teme e a que não teme, de forma objetiva. E dentro desse contexto, nesses dias, há um remanescente fiel. Vocês fazem parte do remanescente fiel, fazem, né? Lá faz, ó. Lá faz. Não fique com medo, levanta a mãozinha, você faz? Você faz? Declare em nome de Jesus que você faz. Declare, declare, declare. Declare que você faz parte dessa geração que teme a Deus. A geração de remanescente fiel. Nós estávamos na praça ali, eu, Leozinho e a Anne, né? Tomando um mate, conhecendo as belezas de São Luís Gonzaga. Perguntei para a moça do hotel: moça, me diga um lugar histórico aí. Ela: está tudo fechado, moço, não tem como ir lá. Ah, poxa vida, onde é que vamos então? Vamos na praça tomar mate. E fomos lá um pouquinho só, para pegar um solzinho, estava frio. E de repente nós estávamos sentados, pastor Gilberto, e vinha um jovem, não sei se veio para cá, ou vinha para outra igreja, não sei, tantas igrejas, né? Qual é o jovem que eu levantei a mão lá e disse: Pai do Senhor, está aqui? Vinha ele, uma Lídia, e eu olhando de longe, atravessando a rua, disse para o Léo: lá vem um crente, atravessando a rua. Olhou, não vinha carro, continuou caminhando. Wesley, continua. Há um remanescente que teme a Deus. E quem teme a Deus você conhece de longe. Quem teme a Deus não precisa nem abrir a boca, não precisa nem falar muito. Você olha na rua e diz: lá vai um crente, lá vai uma serva de Deus, lá vai um servo de Deus, alguém que é remanescente fiel. Fica de pé. Alguém que é remanescente fiel. Há uma geração nessa noite aqui em São Luís. Tem gente que teme a Deus, tem gente que paga o preço para ser fiel. Ah, não é fácil, tem muita batalha para enfrentar, mas ele continua, ela vai firme. Ah, meu Deus, minha família não é crente, mas eu vou servir a Deus. Meu pai não quer que eu vá, mas eu vou igual. A minha mãe não quer que eu vá, mas eu vou para lá, porque lá é melhor. Eu estou entre as santas de Deus, eu estou entre os santos de Deus. Lá é tão bom, eu sinto comunhão. Lá minha amiga me diz palavras gloriosas que acalmam a minha alma. Eu venço a depressão, eu venço o desânimo, eu venço a tristeza, eu venço a amargura quando eu estou lá com eles. Ao remanescente fiel, cheia do Espírito Santo de Deus, uma geração como Estevão. Ah, lembra de Estevão lá em Atos 6? E Estevão fazia milagres e prodígios por onde ia, e era cheio do Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Tem alguém? Adore, 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 adore. Uma geração remanescente é alguém cheio do Espírito Santo como Estevão, como Filipe. Atos 8:5. E descendo Filipe a Samaria, pregava a Cristo. E há de ser que quando as multidões ouviam Filipe pregar, os coxos andavam, os paralíticos caminhavam, o mudo falava, o cego via, o surdo ouvia. E o que acontecia, pastor? Havia grande alegria naquela cidade. Quando você se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai alegrar vidas em São Luís Gonzaga. Deus vai alegrar a tua casa, a tua família, lá na faculdade. Deus vai fazer grandes coisas, porque você é cheio do Espírito Santo.